Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando início ao nosso seminário de Páscoa e eu quero convidar você para, junto comigo, fazermos uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu sabes, Senhor, o quanto ainda é difícil para nós nos mantermos distantes, Pai, mas mesmo assim próximos uns dos outros e de Ti também. Eu te peço, Senhor, que nessa noite, aqueles irmãos que conseguiram nas suas casas organizarem o seu tempo para que todos juntos possamos participarmos desse culto, que eles possam, Senhor, estar com o seu pensamento, com o seu coração, com esse momento direcionado totalmente para Ti, Senhor Jesus. Tu sabe o quanto essas festas de Sexta-feira Santa e de Páscoa nesse ano vão ser diferentes, Senhor. E eu te peço que Tu possa estar nos ensinando, diante de tudo o que tem acontecido, a respeito daquilo que Tu quer tratar em nós e nos moldar, Senhor Jesus. Te agradeço. Fala conosco nessa noite. Precisamos e dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, pessoal. Primeiro eu quero perguntar para vocês. Quem aqui comeu peixe hoje o dia todo? Tem sido, para aqueles que estão em casa, dias de comilança, né? Então, pelo menos agora você vai poder ficar bem à vontade, sentado no seu sofá aí, deitado na sua cama, onde você estiver, né? De repente, com o sal de fruta na mão, né? E aproveitando para um chimarrão, de repente, né? Sem compartilhar aí, né, gente? Né? Com o seu chimarrão e acompanhando esse culto dessa forma diferente. Tempo favorável. 2 Coríntios 6, versículo 2, diz o seguinte: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. A gente está vivendo em dias de confinamento um tempo bem diferente. Talvez essa seja a nossa... A gente está aqui, pelo menos em Charqueadas, há mais ou menos uns 30 dias, sei lá, 20 e poucos dias de confinamento total, assim, abrindo só o comércio essencial. Agora, se não me engano, por esses dias, tende a abrir um pouco mais o comércio. Mas as pessoas estão em casa e se aproxima, né, dessa festividade que é a Páscoa, que é uma celebração onde, via de regra, todo mundo se reúne, aqueles padrinhos, como eu, por exemplo, né, que não tem muita proximidade dos afilhados, resolvem reparar a sua falta, enchendo os afilhados de chocolate. Mas esse ano vai ser um pouco diferente as coisas, né? A própria Sexta-feira Santa, que via de regra também era um momento, pelo menos na minha família, em que nós nos reuníamos todos ao redor de uma mesa, desde antes, né? Com todo mundo para comer as mais variadas formas de se preparar o peixe. E eu acredito que, como vocês sabem, eu estou gravando isso aqui um pouquinho antes, eu acredito que essa Sexta-feira Santa foi um pouco mais sombria, assim, né, do que costuma ser. Mas, porque fomos surpreendidos por esse vírus, que parou o mundo de alguma forma, não podemos esquecer que ele simplesmente não nos tirou da rotina, mas ele também acabou tirando a vida de milhares de pessoas. E eu acho que, de fato, isso é que torna essa Sexta-feira Santa um pouco mais sombria. Mas Sexta-feira Santa era para ser um dia meio sombrio mesmo. É um dia de reflexão. É um dia de reflexão por causa da morte do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então eu acho que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido nessa Sexta-feira Santa, talvez. Todos nós, de alguma maneira, temos o nosso pensamento dividido. Uns começam a pensar que
é um tempo de cobrança, de juízo de Deus. Outros simplesmente que é um grande castigo, uma consequência à humanidade de forma geral. E as pessoas confinadas, elas tendem a assistir mais aquilo que se comenta, elas também comentam. A gente vive num momento de WhatsApp, de pessoas compartilhando tudo aquilo que vem, e redes sociais, Instagram e lives, né? Te confesso que acredito que tem uma interação muito mais intensa dos irmãos hoje com relação às coisas que estão acontecendo do que antes desse episódio nos assolar, né? Mas pessoas confinadas, assistindo, comentando, compartilhando, pessoas com medo da morte, medo do desemprego, medo do fracasso, medo da solidão, com posicionamentos políticos bem intensos, elegendo culpados, comendo tudo que tem para comer e depois pegando um saco de arroz para fazer exercício físico. E tudo isso na frente de uma câmera, para que as pessoas saibam que ele não está sozinho e não está se sentindo tão mal quanto parece, ou pelo menos falando para todo mundo aquilo que está pensando, ou se expondo. Põe máscara, tira a máscara, agora põe a máscara de novo. Hoje eu saí na rua, e hoje eu acho que é o 5º dia útil, né? Eu estou gravando isso na terça-feira. É o 5º dia útil e estava uma loucura nas lotéricas e parece que as pessoas saem na rua com uma máscara de tecido e cada um quer ostentar a melhor máscara e a máscara mais legal e elas saem na rua com aquela máscara de uma maneira que parece que estão com uma armadura, né? E de alguma forma ostentando a própria máscara. Eu tenho certeza que antes dela sair, ela olhou 10 vezes no espelho, tirou uma foto, postou no Instagram e disse: partiu pagar as contas na lotérica. E depois disse que não era para botar máscara, agora deu no Fantástico, que os crentes tudo conseguiram olhar, por causa que as lives terminam antes, né? E aí mandou botar a máscara de novo, e a gente bota a máscara, daí tem carreata para o comércio abrir, daí tu vai na carreata, bate panela porque não é para abrir. Gente, álcool gel, melhor é sabão, mas agora o bom é água sanitária. Tá difícil, irmão. Tá bem difícil, né? Eu vou te dizer, tá bem difícil de eu dizer para você que nós estamos vivendo num tempo favorável. Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Esse é um texto de Isaías, que ele está falando a respeito de Israel, dizendo que, de alguma maneira, no tempo favorável, ou seja, no momento certo, Deus iria ouvir o seu povo e iria vir em seu socorro. E quando Paulo escreve isso aos Coríntios, ele está dizendo o seguinte: digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Paulo está dizendo que não são dias fáceis. Paulo está dizendo que não é o dia de ficarmos numa boa e sem problemas. Paulo não está dizendo que é o dia em que ninguém vai ficar doente. Paulo não está dizendo que é o dia em que você vai ganhar bastante dinheiro. Ele está te dizendo que o dia favorável ele já chegou. O tempo favorável já chegou. E o dia da salvação já chegou. É sobre esse tempo favorável que nós vamos conversar nos próximos 3 dias. É sobre esse tempo
em que Deus ouviu o seu povo e o socorreu. É sobre esse tempo que nós vamos conversar nos próximos 3 dias. Hoje, que ainda, aqui para mim é terça, mas nós estamos falando para sexta-feira, a nossa missão é conversar um pouco com você sobre aquilo que é do dia a dia de todo cristão. E você que não é cristão e está nos assistindo, né, você que de alguma maneira chegou até você esse vídeo, cristão eu digo aqueles que seguem a Jesus Cristo de maneira em que vivem a realidade da sua igreja. É isso que eu estou falando quando eu falo de cristão. E a nossa missão nesses dias é trazer para a igreja, relembrar a igreja daquilo que deveria ser o nosso dia a dia. Sermos gratos a Deus por sua obra na terra através de Jesus Cristo. Sermos gratos a Deus porque esse dia que a gente tem vivido, o dia da salvação, ele perdura desde a morte e a ressurreição de Cristo até o dia de hoje. É um tempo que já chegou, é um tempo favorável porque Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E isso é a realidade da igreja, porque a igreja não é sem isso. E infelizmente, dia após dia, essa mensagem ela acaba se perdendo e tem gente aí preferindo discutir a respeito de quem vai seguir, se vai seguir a direita, a direita mais, como é que se diz? Ela é conservadora, ou aqueles irmãos que pendem mais para o lado do socialismo e tudo mais. E sinceramente, irmãos, acredito que a gente se perde um pouco travando discussões a respeito disso, enquanto o mundo anseia pela nossa manifestação, trazendo uma mensagem de esperança. E é difícil nós pensarmos que o nosso tempo ele é favorável, enquanto, de alguma maneira, a gente pensa em usar a realidade dura e até mesmo a morte de pessoas que são entes queridos de muitos que talvez nos assistem, para defendermos e argumentarmos a respeito das nossas posições, para nos municiarmos contra aquilo que a gente quer defender, que possamos defender o Evangelho, que possamos defender a mensagem de Cristo nesses dias, e que se de alguma maneira a mensagem de Cristo precisar ir de encontro a qualquer uma dessas ideologias, que ela vá, e que a gente possa simplesmente manter aquilo que para nós é importante. Paulo escreve esse texto, para uma igreja que está magoada com ele, por ter sido exortada por ele por causa das suas condutas. Eu já falei a respeito desse contexto em diversos momentos, mas não vou dar muita profundidade nessa parte hoje, porque você também pode procurar, né? Procure esse contexto direitinho, você vai ver que é mais ou menos a respeito disso que Paulo está falando e ele está vivendo. Ele passa a expor a realidade dele como apóstolo escolhido por Deus, né, para apresentar a igreja para outras pessoas e apresentar a igreja principalmente para os não-judeus, porém tem que viver defendendo as suas posições aqueles que são os judeus, principalmente aqueles que foram convertidos, né, mas querem ainda manter algumas posições da lei. Então, de tempo em tempo, Paulo tem que vir e trazer à tona algumas coisas que acabavam se perdendo no meio da caminhada. E longe dessa tranquilidade de vida que a gente pensa e às vezes espera quando a gente vem para Jesus, e às vezes até por conta de um evangelismo bem oportunista, né, que nos oferece os milagres, mas não aquele que é o autor dos milagres, né? A gente acaba pensando que vai alcançar algumas coisas que de fato nunca nos foi prometido que alcançaríamos, né? E longe dessa tranquilidade,
ele tem nele e na vida e na forma com que as coisas iam acontecendo uma missão grandiosa, que é valorizar esse tempo que nós vivemos, valorizar o tempo da igreja do Senhor e reconhecer aquele que nos salvou, aquele que nos socorreu. E nesse contexto, Paulo falando para uma igreja que estava magoada com ele, estava magoada por ter sido exortada, por ter se perdido no caminho, por ter dado ouvidos a outras verdades, por ter vacilado em algumas questões, principalmente voltadas a deixar de lado a sua santificação. Paulo começa o texto falando a respeito de algo muito importante e algo muito legal, assim, principalmente pela profundidade que isso tem. E eu queria convidar você para ler junto comigo 2 Coríntios, né, o nosso texto base, que é em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos do 2 até o 12. Né? Nós estamos usando a nova versão internacional, né? Porque, enfim, eu acredito que é uma linguagem que pelo menos para esse momento, ela tem sido um pouco mais adequada. Diz o seguinte: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participaram dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Até aí. Nós vamos falar hoje sobre duas coisas, irmãos. A primeira delas é sobre consolação, sobre consolo. Paulo começa falando para eles a respeito de uma consolação, do Deus de toda consolação. Consolação. Consolo é o refrigério da tribulação. Quando nós precisamos ser chamados para consolar alguém, nunca me foge à memória aquelas mensagens que nós precisamos apresentar para aquelas famílias que perderam um ente querido ou tiveram um momento de grande frustração, porque tribulação é justamente isso, algo que abala as nossas estruturas. E a nossa estrutura base é a nossa fé.
E sermos consolados é justamente isso. Com as perseguições que a igreja do primeiro século passou, veio a consolação do Espírito Santo que fez com que ela sobrevivesse. Pensa comigo, irmão. Aqui Paulo está falando a respeito dos problemas que ele passou na Ásia, que ele passou na província da Ásia, que é em Éfeso, que é a sua capital, e as coisas que acabaram acontecendo lá. Como eu falei já para você, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque senão a gente acaba, não digo perdendo muito tempo, mas acaba ficando muita informação. Mas na Ásia ele passou por aquela situação em que depois de 2 anos, ou 3, não me lembro, pregando e apresentando o Evangelho, apresentando a mensagem do caminho de Cristo, a mensagem da salvação. Essa mensagem, sim, é a mensagem que diz que nós vivemos em um tempo diferente, em um tempo em que Deus escolheu salvar o seu povo. Quando ele está apresentando isso, ele começa a bater de frente com os deuses daquele lugar. Mas não com os deuses de fato, mas sim com a idolatria que existia no lugar. E ele causa um furor e mexe com a economia da época, fazendo com que existisse uma rebelião dos ourives, lembra disso? E ele é apresentado num grande conselho lá, os caras querem matar ele, outros irmãos acabam tomando o lugar de Paulo e acabam sendo quase mortos, e Paulo teve que sair da cidade, depois de ter feito grandes maravilhas, milagres, e principalmente ter causado uma grande transformação social naquele lugar. Mas, quando Paulo fala de consolação, ele está dizendo o seguinte: nós precisamos ser consolados. Ou seja, eu preciso ter uma esperança diante de um momento frustrante. Eu preciso ter uma seta que me aponte para fora do contexto que eu estou. Se você pensar um pouquinho, nós precisamos nos manter firmes, mesmo em dias de desespero, mesmo em dias em que nos falta esperança. E a consolação é isso. Ah, Maurício, que palavra estranha, consolação. Por que tu está falando isso? Lá em João 14, quando nós temos aquele discurso, aquela fala de Jesus respondendo a 3 perguntas, em que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele vai falar que Deus enviará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele é o nosso consolo nos dias de tribulação. Ele tem a responsabilidade de nos lembrar de tudo aquilo que o Pai nos prometeu. Eu digo para vocês que sem tribulação não existe consolo. Sem passarmos por momentos em que as nossas estruturas são abaladas, não existe a transformação que Deus gostaria de fazer em nós. Então, sim, esse tempo em que nós estamos vivendo, ele é um tempo favorável, irmão. Porque é um tempo em que as nossas estruturas estão abaladas. É um tempo em que você não sabe se vai se manter vivo, não sabe se não vai chegar na sua família, se esse vírus não vai atacar os idosos da tua casa. Mas se você é um cara um pouco mais, que se preocupa um pouco mais com as coisas materiais, você não sabe se a situação econômica do nosso país e do mundo vai ter uma reviravolta. Estava conversando com um colega meu esses tempos, ele estava falando umas coisas absurdas, para mim, que nunca me preocupei muito com quase nada. Eu digo para você, eu sou um cara meio despreocupado com as coisas do mundo, assim, coisas materiais, via de regra. Graças a Deus, Deus tem me dado a sua graça de viver tempos de tranquilidade e de estabilidade. Mas eu digo para você, eu estava com alguns colegas que têm muito mais do que eu,
alguns amigos que têm muito mais propriedades e um monte de coisa, que estavam falando em vender todas as suas coisas e comprar barras de ouro. E eu achava que o único que tinha ouro era o Silvio Santos. Nem sabia que se comprava ouro. Eu disse, não, porque tem que comprar ouro agora. Eu disse, meu Deus do céu. Daqui a pouco tem alguém fazendo um vídeo botando que tem que comprar ouro. E sei lá, cara, vai ter gente aí vendendo até a dentadura da avó. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes não é só a morte que nos assusta. Às vezes não é a máscara para me proteger, não. Haja vista que as igrejas que têm mais gente são aquelas que pregam a respeito da prosperidade ainda. Por quê? Porque talvez aquilo que as pessoas mais sentem, as nossas maiores estruturas, estão no nosso bolso. Naquilo que nós podemos comprar e adquirir. Porque isso nos mantém de pé. É isso que é uma estrutura, aquilo que nos mantém de pé. Quando João vai falar a respeito do Consolador, aliás, é Jesus que está falando e João está simplesmente narrando, ele fala a respeito de um processo de transformação, irmão. E esse processo de transformação, ele se dá pelo conhecimento de uma verdade que fala a respeito do amor do Pai para o Filho, do amor do Filho para o Pai e do amor do Filho para a igreja, do amor da igreja no Filho, que acaba amando o Pai. Bah, mas aí confundiu tudo. Bah, mas o que tem a ver consolação com isso? Tem a ver que quando tudo acaba, a gente simplesmente olha para o céu e pensa, poxa, será que Deus não nos ama mais? E o Espírito da verdade, que o mundo não consegue entender, ele vai te dizer que Deus, ele continua a te amar, sim. E ele te prova isso. Ele te prova isso. Como que ele te prova isso? Porque ele te convence disso. O Espírito Santo de Deus, ele tem a habilidade, ele tem a possibilidade, porque para ele todas as coisas são possíveis, mas a possibilidade de nos trazer à memória os momentos mais difíceis da nossa vida. Talvez nesse momento nós estamos formando memórias, bases que vão nos levar além de muitos outros momentos que seriam muito menores do que esses. Pessoas que têm vivido isso hoje, crianças que estão vivendo esse tempo de confinamento, eles vão formar algumas coisas dentro deles que vão lembrar eles para sempre de tempos em que não se podia sair de dentro de casa, porque existia um vírus na rua capaz de matá-los e matar os seus pais. Quando eles viam as pessoas andando de máscara na televisão sem entender muito bem, eles estavam pensando, existe alguma coisa que pode me contaminar. Mas depois de passar por isso, eles vão lembrar que existia um povo que não abalou a sua fé, mesmo passando por dias difíceis. E que mesmo diante de tudo isso, batia no peito e declarava assim, não declarava a bênção sobre isso, não estou dizendo isso, irmão. Me desculpa, irmão, se você é desses caras aí que fica declarando. Eu quero te dizer que declarar a palavra de Deus é dizer o seguinte, esse tempo ele é favorável. E ele só é favorável porque ele é um tempo em que abala as tuas estruturas a ponto de você erguer sua mão para o alto e clamar pelo socorro de Deus. Só que mais do que isso, ele é favorável porque existe o socorro de Deus. Não adianta você pensar que o tempo é favorável porque está dando tudo errado e não entender que ele só é favorável porque você acredita que Deus vai te socorrer. E quando tudo isso passar e você vê que foi socorrido, ou de alguma maneira Deus trabalhou em ti através dessa mensagem, desse tempo, desse momento de desespero, de agonia, você vai ver que você foi refinado. Foi refinado
pelo fogo, pela tribulação, pelas dificuldades. Versículos do 8 ao 10 dizem o seguinte: não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha só o que ele está falando aqui, irmão. Curiosamente ele está falando na Ásia, né? Mas eu acho que não foi comendo morcego que eles ficaram sem esperança, e não era essa a sua tribulação. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Quando a gente pensa nesse texto, não podemos deixar de falar a respeito dessa relação de amor com Deus. E João vai falar lá, o Consolador, ele vai falar para nós a respeito de que aquele que crê nos mandamentos, ele ama. E o Consolador, ele tem a responsabilidade de nos falar a respeito do amor e da obediência. Aquele que me ama, ele me obedece. Ele não me obedece porque me ama e não me ama porque me obedece. Ele me ama e naturalmente ele me obedece. Não é uma relação de causa e efeito, não sei se essa é a melhor forma de expor. A forma com que Deus trabalha em nós, ela está muito além do simples entendimento, conhecimento da verdade e prática daquilo que nós aprendemos. É mais profundo do que isso. É mais profundo do que isso. Porque de alguma forma, como Paulo mesmo vai dizer, aquilo que é o que nós queremos fazer, isso acabamos não fazendo. Porque nós estamos certos daquilo que é o correto de fazer. Porém, acabamos não fazendo. Mas em Cristo existe algo que acaba acontecendo, que é uma transformação. Ou seja, nós deixamos de ser desobedientes e passamos a ser obedientes. E isso acontece por conta da consolação, do Consolador. Outras versões vão falar do auxiliador, daquele que nos ajuda. Mas a consolação é algo mais pesado. É aquele que nos atende no pior momento da nossa vida. E ele nos atende para nos dar esperança para sobreviver. Quando a nossa capacidade de suportar acaba, quando perdemos a esperança da própria vida, quando nós já temos sobre nós uma sentença de morte, Ele, que é capaz de ressuscitar os mortos, Ele, que é capaz de se tornar a própria vida para todos nós, Ele acaba sendo aquele que supre a falta que nós mesmos nos fazemos. Quando a nossa esperança, as nossas possibilidades acabam, nós começamos a voltar os nossos olhos para Cristo. E nós temos a convicção de que o tempo que nós vivemos é o tempo do favor de Deus. E esse tempo de favor é um tempo de graça. É um tempo em que Deus resolveu salvar o seu povo, não porque o povo é bom, não porque o povo merece,
não porque ele tem intenções de usar esse povo e de criar métodos. Não, irmão, você que fica viajando nessa ideia de que não. Sabe aquela ideia de que não, eu tenho uma missão muito louca, como se Deus fosse o, sei lá, irmão. Desculpa os meus exemplos, né? Eu tenho visto alguns filmes em casa nesse tempo e às vezes parece que os exemplos acabam vindo à tona. Bom, se para você vai ser útil, vou falar, né? Você está na Igreja Despertar, então a igreja dos exemplos malucos, né? Mas tem gente que pensa que a igreja é, sei lá, o X-Men e que Deus é o professor Xavier. E que todo mundo, ele quer ajudar aquela pessoa que vai ter dons especiais para uma missão que vamos enfrentar, sei lá quem. Não, cara. Não. Você não precisa tirar o máximo do seu potencial para você ir além. Não. Você precisa se convencer todo dia que o mundo ele é mau e é cheio de loucura que vai fazer com que as pessoas sofram. Mas, em Cristo, você vai superar tudo isso pelo simples fato de voltar a acreditar naquela base que faz com que tudo faça sentido. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todos aqueles que creiam nele não morram, mas vivam eternamente. Quando a gente lembra do tamanho dessa morte, do tamanho desse favor, a gente pensa de cara em algo muito importante, que é a segunda coisa que eu quero falar hoje com você. Nós tínhamos uma sentença de morte. Nós não merecemos nada. Pelo contrário, nós somos devedores. Nós somos devedores. Devemos, porque pagamos nesse tempo o preço de um pecado que está enraizado dentro de cada um de nós. Naturalmente pecamos e por isso precisamos dessa transformação, como nós falamos no consolo. Mas nesses dias difíceis que a gente tem vivido de convivência, eu quero perguntar para você, não tem sido dias também, além de frustrantes, de tribulações e de angústias, não tem sido dias conflituosos? Dias em que você não conflita simplesmente com você mesmo, como nós falamos agora há pouco, mas também com as poucas pessoas que convivem com você. Tá todo mundo maluco. Tem casal se separando. Tem pai querendo sair para a rua porque não aguenta mais viver ao lado dos filhos trancado dentro de casa. E principalmente, tem crente se matando na internet. Os que fazem o jejum e os que batem panela, os que... Para! A tua opinião a respeito disso, nesse momento, ela precisa dar lugar para uma opinião a respeito da esperança. Paulo, diferentemente daquilo que a gente pensa a respeito dos cristãos, ele não agradava todo mundo, e pelo contrário, tinha gente que falava absurdos a respeito dele. E aí você vai pensar assim, isso é igual o fulano de tal, e o outro, não, isso é igual o fulano de tal. Para! Mas eu quero te dizer, Paulo não agradava, e ele sofreu por causa disso. Talvez pessoas morreram por causa das suas palavras duras, e morreram magoadas com ele, talvez. Mas ele fala no capítulo 2 a respeito de perdão, e essa é a segunda coisa que nós vamos falar. Ele fala no capítulo 2, versículos do 5 ao 11, a respeito de uma situação que não fica bem definido o que é e o porquê que é. Mas eu queria ler com você e você entenda junto comigo isso. Coríntios 2, capítulo 2,
versículos do 5 em diante, diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. De alguma maneira, Satanás, o diabo, quer agir e aproveitar tudo isso. As suas intenções são roubar, matar e destruir. Ele quer acabar com a igreja. Ele quer acabar com a nossa fé, com a nossa esperança. E aqui, como vocês mesmos leram comigo, Paulo está falando a respeito de uma pessoa. Acho que é de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que de alguma maneira fizeram algo para entristecer a Paulo. E a igreja, de alguma forma, agiu de forma severa com relação a essa pessoa ou esse grupo de pessoas. E essa forma severa que agiram com relação a esse irmão, Paulo já está dizendo que já foi suficiente. Mas ele está chamando a igreja agora, nesse momento de frustração, nesse momento em que precisamos ser consolados e consolarmos uns aos outros, ele chama a igreja para perdoar esse irmão. Ele chama a igreja para trazer esse irmão de volta para o corpo. Ele chama a igreja para que ele não fique, como é que diz aqui? Com excessiva tristeza. Irmãos, nós não precisamos de mais nada para ficarmos tristes. O Espírito Santo todos os dias já tem nos lembrado a respeito do amor de Cristo. Isso tem sido o nosso único refrigério. Nós não precisamos mais ficar atacando uns aos outros. Que a gente possa encontrar dentro de nós o convencimento suficiente. O consolo que nos diz o seguinte: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Aliás, foi isso que Jesus disse. Aliás, Jesus disse isso numa sexta-feira. Aliás, Jesus disse isso na sexta-feira santa, na cruz, quando estava sendo pregado, pendurado, caçoado, humilhado, injustiçado. E a respeito de injustiça, Paulo fala, pelo menos em 2 momentos, um elenco de situações de injustiças que ele passou, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 6. E nós vamos chegar nisso no decorrer das próximas 2 mensagens. Mas ele fala a respeito de uma sequência de mazelas em que ele passou, injustas. Mas ele se relaciona com essas situações como uma oportunidade para colocar em prática a mensagem da cruz, do evangelho, do perdão. E é sobre perdão, irmãos, que eu quero encerrar hoje, nessa sexta-feira santa. Que a gente possa usar de tudo aquilo que Deus tem trabalhado em nós, de toda a transformação que Ele tem feito no nosso entendimento, para que a gente entenda que nós não somos escolhidos por Deus porque nós somos especiais, mas nós somos escolhidos por Deus porque Ele nos ama. E Ele nos ama só porque Ele foi capaz de nos perdoar. E Ele foi capaz de nos perdoar só porque Ele nos ama. Então, já não basta o que nós já fizemos uns para os outros. Já foi suficiente. Já foi suficiente para todos nós. Às vezes em que nós nos machucamos e tocamos coisa na cara um do outro. Eu quero dizer para você, maridão, que falou que não devia para sua esposa ou que ficou magoado com ela por alguma coisa.
Você que ficou chateado, você que não aguenta mais os teus filhos, lembra quando você dobrou os teus joelhos quando ele estava doente? Lembra quando você orava pedindo a Deus uma esposa cristã? Lembra quando você pediu a Deus para Deus salvar o teu emprego? Eu quero dizer para você, o Espírito Santo tem te lembrado disso para te trazer consolo, para dizer assim, calma, cara. Aquilo que eu te dei, só eu posso tirar. Mas mais do que isso, o que você já está fazendo nas tuas relações nos momentos de tribulação? Às vezes que tu magoou, que tu machucou alguém, já está suficiente, já não precisa mais fazer nada para saber que está errado. Mas eu quero te dizer agora, assim como Paulo falou para o pessoal de Corinto, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isso é, se seriam obedientes em tudo. E a obediência agora é para te dizer o seguinte, irmão. Perdoa. Perdoa. Passa por cima das situações. Deus quer te transformar para que tu seja consolado e agradecido por esse tempo favorável. Ele é um tempo tão bom que Deus te socorreu e te perdoou. E se Ele te perdoou, é para que você perdoe também. Reconcilie, aproxime. Aproveite esses dias, porque o tempo é favorável. O Senhor escolheu esse tempo para que as estruturas se abalem, para que Ele te fortaleça com uma nova estrutura, baseada simplesmente no amor de Cristo sobre a igreja, o amor de Cristo a Deus, o envio do seu Consolador, que está dentro de nós, nos transformando todos os dias. E a primeira coisa que Ele trabalha em nós, é trazer de volta a nossa esperança. Só que quando Ele nos traz esperança, Ele nos faz olhar para o lado e ver que somos injustiçados, mesmo tendo esperança. Mas Ele nos diz, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque nós vivemos uma vida de graça. E essa consolação na tribulação que temos hoje, como Paulo disse, serve como exemplo para aqueles que hoje têm vivido aí fora, de alguma maneira, frustrados, angustiados. O mundo tem olhado para a igreja nesse tempo, mas para aquilo que a igreja faz de correto, de cristão, no caminho da verdade. E se hoje nós mantemos a nossa esperança, porque nós acreditamos em Jesus Cristo, é porque existe dentro de nós o poder milagroso que vem dos céus, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que age em nós. E esse Espírito, ele age em nós, e ele é evidenciado pelo amor que nós sentimos uns pelos outros. E se eu amo, eu tenho sim que perdoar, eu tenho sim que entender que fui perdoado para que eu perdoe também. Essa é a mensagem de esperança e de consolo para essa sexta-feira. Quero te pedir que agora, quando você fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, você lembre o quanto você precisa de Deus, o quanto você depende dEle e o quanto a gente não tem vivido da melhor forma. E nesse tempo, o tempo favorável do Senhor, Ele quer te socorrer, te trazer de volta para a vida, mesmo que a tua esperança acabe. Só que não adianta fazer tudo isso se dentro de você não tiver a humildade suficiente para olhar para o teu lado e aqueles que tu machucou nesse tempo de tribulação, você possa se arrepender dos teus erros e que você possa perdoar também aqueles que fizeram mal para você. Feche teus olhos, curva a tua cabeça para a nossa última oração. Meu Deus, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado por tudo que tu falou conosco. Desculpa, Senhor, se me alonguei na mensagem, mas acredito que nós criamos uma expectativa diferente para essa sexta-feira. Todos nós passamos um dia um pouco parecido com todos os outros, porque temos vivido dias em casa. Quero te agradecer, Senhor, por cada um que conseguiu assistir esse vídeo até o final. E que possamos agora, logo mais, nesse tempo em que nós convivemos ali através do aplicativo, que a gente possa conversar e matar a saudade. E se for o caso, Senhor, que a gente possa pedir perdão.
Perdão para os nossos irmãos pelas nossas faltas nesses dias em que precisamos tanto uns dos outros. E que a nossa vida resplandeça na Tua graça de maneira em que a Tua consolação possa ser uma mensagem de esperança para todos aqueles que têm olhado para nós, Senhor, buscando isso. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos fortalece e que amanhã nós possamos estar aqui de novo com mais uma mensagem que fale com os nossos corações, que fale ao nosso entendimento e que simplesmente nos encha de vida. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém? Deus te abençoe e boa noite. Pois tu